Antigamente, entrar na internet não era que nem é hoje em dia, que você tem um celular na mão e só isso já é o suficiente pra você entrar no caos que é a internet. Você entra no TikTok hoje e tem diversas informações, tanto de trechos de filmes como uma fofoca que tá em alta nos últimos dias. Ou uma trend que seja viral e você não para de ver aquilo até não aguentar mais. Mas antigamente não era assim não. Eu sou de uma época que já existia internet, mas ela não era desse jeito. Tinha poucas coisas pra se fazer e era bem mais difícil conseguir achar certas coisas. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, tudo de boas? Meu nome é Júlia e já vamos começar com o exemplo de que se você quisesse jogar algum jogo, não tinha uma Steam naquela época. Na verdade, segundo o Google, a Steam chegou no Brasil em 2012. Mas eu não acho que é algo que as pessoas tinham muito conhecimento naquela época. Pelo menos eu não tinha, né? Então, pra jogar um jogo na internet, a gente usava o Frive ou o Clique Jogos. E antigamente a galera também dizia que se você jogasse, poderia acabar colocando algum vírus ali no teu computador, né? O famoso cavalo de Troia, que era o terror da galera naquela época. E até hoje eu não sei se isso é bem verdade, mas o meu computador antigo acabou indo de base, então talvez seja. Ah, gente, só um aviso aqui. Esse vídeo é mais eu contando um pouco da minha experiência e não é uma parada contando a história da internet ou alguma coisa assim do tipo, sabe? Mas bora continuar. Uma boa parte do que eu fazia na internet naquela época era jogar. E isso inclui, óbvio, um dos jogos que foi o mais famoso daquela época, que era o Rabu Hotel. Uma amiga minha chegou assim comentando sobre um jogo que eu e ela poderíamos nos encontrar online. E aí a gente poderia ir pra festa, ter cada uma a nossa própria casa, a gente poderia até jogar um jogo dentro do jogo. E tipo assim, eu sei que hoje em dia tem vários jogos que você consegue jogar online com teu amigo, cada um estando da sua casa. Mas tipo assim, naquela época, aquilo era uma parada muito surreal, sabe? Tipo, tu podia conversar com as pessoas em tempo real ali, e ela tava na casa dela e você na sua. No jogo, a gente tentava ganhar um job lá, a gente às vezes era golpeado no próprio Rabu pelas outras pessoas. Sem contar também o fato de que eu sempre perdia a minha conta antiga e tinha que criar uma nova no Rabu, né? E aí começava tudo do zero de novo. Mas ao mesmo tempo era bem legal. Tanto o fato de você interagir com quem você já conhecia, quanto você interagir com as pessoas que você não conhecia. E todo mundo no Rabu, se tu parar pra pensar assim, era meio que ator, né? A gente ficava escrevendo lá a ação que o nosso boneco fazia, já que eles não conseguiam fazer todas as ações, sabe? Era bem limitado. Então a gente escrevia, tipo assim, se você estivesse comendo, você escrevia, comendo. Aí tinha lá, você queria nadar? Não, acho que nadar até... Nadar eu acho que você conseguia, que eu não tô lembrando agora direito. Alguém comenta aqui se dava pra nadar no Rabu, gente. Eu acho que dava sim. Mas de qualquer jeito, era muito bom e a gente usava muita criatividade pra se divertir bastante, sabe? Uma pausa aqui pra você se inscrever no canal pra não perder nenhum conteúdo. E, continuando, um dos jogos online assim que me marcou muito da internet era o Fireboy e a Water Girl. Porque na minha cabeça, antes de eu jogar esse jogo, eu achava que era tipo um jogo do Shark Boy e da Lava Girl, mas não tinha nada a ver. Mas o jogo era muito legal e ele dava pra duas pessoas jogarem, ou seja, ia lá você e seu amigo na Lan House e cada um dava os seus R$1 pra vocês jogarem no computador, né? E vocês ficavam 2 horas jogando Fireboy e Water Girl juntos. E aí você sempre tinha aquelas brigas, né? Porque era um jogo que você precisava cooperar com a pessoa e às vezes o teu amigo ficava lá te zoando falando, eu não vou sair daqui se você não sair. E aí sempre dava discussão, sabe? É uma derrota, mas era muito legal também. Além dos jogos, eu não sabia muito assim o que eu poderia fazer na internet, né? Aquelas, né? Quem diria? E aí chegou o Orkut, que era o lugar onde meio que você adicionava os seus amigos e conversava com eles pelo computador. Olha que tecnologia, hein, galera? É pra poucos, hein? É pra poucos. Só que você só podia fazer isso com uns 35 ou 50 amigos no máximo, se eu não me engano. Hoje em dia estaria bem suave pra mim, né? Já que eu tenho 5 amigos que me sobraram. Enfim, a solidão da vida adulta, né? Acontece. E um adendo aqui sobre o Orkut é que quando eu entrei no Orkut, eu deveria ter uns 10 anos de idade. E eu tinha certeza que o Zac Efron que eu tinha adicionado no meu Orkut era o Zac Efron que fazia o Troy Bolton de High School Musical. E é por isso que existe o selo de verificado hoje em dia. Ou existia, né, Willow Musk. Acontece. O Orkut tinha várias outras coisas incríveis, como o Café Mania e o Colheita Feliz, que pra quem não foi viciado naqueles jogos nessa época, era simplesmente maluco, tá? Apenas isso. Tinha o Buddypuck também, tinha muita coisa, sabe? E aquilo sim, eram jogos de respeito, o que são gráficos de últimas gerações comparados a isso. O Orkut tava no auge e só se falava disso até que chegou ele, o grande, o poderoso, Deus digo, brincadeira pessoal, era o Facebook mesmo. Mas ele chegou chegando, trazendo tudo que o Orkut tinha, só que melhorado, pelo menos pra algumas pessoas. Eu relutei bastante pra ficar no Orkut, até porque o meu Café Mania tava no nível 50, sabe? Tinha demorado muito pra eu chegar lá. O meu Colheita Feliz, eu nem lembro quanto ficou. Vem comigo, qual direita? Eu não vou. Qual direita? Eu não vou sair.
Você precisa me acompanhar. Não. Cara, e agora, gravando esse vídeo aqui, eu lembrei também que tinha um jogo de peixinhos, que era os Segredos do Mar. Comenta aí se alguém lembra desse jogo, gente. Eu achava muito legal. Tu literalmente ganhava o peixe lá. Era como se tu tivesse um aquário virtual, sabe? Era bem legal. Mas meio que foi inevitável e eu acabei indo junto com a galera pro Facebook. Tive que admitir que na parte da conversa era realmente muito mais prática do que a do Orkut, né? Que a do Orkut, se não me engano, você tinha que dar um reload na página pra chegar a nova conversa do teu amigo, sabe? O Facebook não, isso já é no automático. E lá no Facebook também começou a chegar novos jogos, que os joguinhos sempre me ganham, né, gente? Já deu pra perceber. E aí chegou Dragon City, que se eu jogar hoje é capaz de eu ficar viciada de novo, porque eu fui fazer esse roteiro e eu fui falar de Café Mania, eu baixei o Café Land no meu celular e eu já estou no nível 50, ou quase lá, né? Até vocês verem esse vídeo, eu já devo estar no 75, né? Também tinha no Facebook um tipo de The Sims, e como eu era pobre e não tinha dinheiro pra comprar o The Sims, né? Eu jogava do Facebook e me contentava com aquilo, né? Já ajudava bastante. Não que hoje em dia, assim, tenha mudado muito, né? Porque eu ainda continuo sem dinheiro pra comprar o The Sims, né? Pelos motivos de EA, cobra todas as coisas, até a DLC que só vem 3 roupas e um objeto, mas enfim, né? Joguinhos e aplicativos ótimos, o Facebook veio e ficou por um bom tempo. Hoje em dia, a maioria da galera que usa é a galera mais velha, né? Mas ele serviu bastante. Mais uma coisa que eu nunca vou esquecer na internet, além de Two Girls One Cup, que é um trauma da minha geração, né? A outra coisa é o YouTube. E naquela época, ele não era assim como vocês conhecem hoje em dia. E você também sabia que o YouTube, antes de ser o YouTube, era pra ele ser, na verdade, um aplicativo de namoro, tipo o Tinder? Mas enfim, virou o YouTube, né? Mas antes disso, se você quiser aprender a crescer e ganhar dinheiro com o YouTube, eu recomendo o curso YouTube Sem Aparecer e vou estar deixando ele aqui no primeiro comentário fixado. Antes do YouTube aparecer, você só conseguia escutar uma música ou ver um clipe se você tivesse um CD ou se tocasse no rádio. E clipe se passasse o que você queria na MTV. E eu lembro que o primeiro clipe que eu vi no YouTube foi o do Michael Jackson, Billie Jean. It's my love. Ow! Aquelas. E eu não sei nem se era o perfil oficial do Michael Jackson, né? Porque naquela época as pessoas podiam subir música e era tranquilo. Hoje também é, mas hoje você ganha o copyright e vai tudo pro autor original. Mas naquela época não tinha isso. E de pouco em pouco o YouTube foi crescendo, até que virou o lugar que não tinha só músicas. Mas também começou a ter os criadores de conteúdo, que eram os YouTubers. Tinha o Felipe Neto, o Cauê Moura, tinha a Kéfera, tinha o Christian Figueiredo, uma galera que era lá dos primórdios, antes do meteoro atingir os dinossauros. Quando eu falar meteoro, amiga, a senhora bota meio que, tipo assim, o TikTok batendo no YouTube, sabe? Tipo... E eu acho que todos os youtubers que eu mencionei aqui continuaram no YouTube. Com exceção, acho que da Kéfera, né? Que eu acho que ela acabou virando atriz ali e não postou mais alguma coisa assim no YouTube. Mas o fato é que aquela época era muito boa. Primeiro porque, pra mim, era uma parada muito nova, sabe? Eu não nasci já tendo internet. Foi uma parada que chegou pra mim aos poucos. Até porque minha família não tinha muito money. Eu tinha até aula de informática, assim, na escola, sabe? Com aqueles computadores que eram quase uma TV de tubo, bem grande e brancos. E ainda se colocava capinha na tela do PC, tá, galera? Só pra vocês terem noção de como é que era aquela época. E apesar de ser o início da internet, e a gente nem imaginava que seria esse caos todo que é hoje em dia, que tem 1.300 aplicativos e que a galera é bombardeada de informações e informações por todo lado, e aí você vira, tem uma trend, você vira, tem alguma fofoca, e você não dá pra sair, sabe? Se você não tá na internet, você não tá vivendo. É assim que acontece hoje em dia. Mas só o que resta agora é lembrança, assim, e eu tenho certeza que a galera que nasceu nessa época de TikTok, de YouTube, e que já tem meio que tudo tranquilo, assim, em relação à internet, deve sentir a mesma nostalgia que eu senti falando dessas coisas nesse vídeo. Porque lá na frente, o que hoje é uma parada, tipo assim, ai, que não sei o que, não sei o que lá, é novidade. Lá na frente já vai ser o antigo, sabe? E aí as pessoas vão lembrar do TikTok, sei lá, pode ter um aplicativo novo, sei lá, o TokTik, aquelas, né, sem criatividade nenhuma. Comenta aqui qual coisa você sente mais falta do início da internet. Eu ouvi Flappy Bird, aquelas, né? E eu deixei um vídeo muito interessante pra você assistir a seguir.